Amados, boa noite. Boa noite com Jesus. Não? Muita paz a todos. Estamos felizes e alegres pelo progresso que estamos tendo. Está fazendo 1 ano e meio. Olha, veja bem, 1 ano e meio que nós estamos estudando essas duas obras básicas essenciais, que é o Livro dos Espíritos, a parte filosófica, e o Evangelho, que é a Boa Nova, que é a parte religiosa, não? E esse é muito importante para que possamos perseverar em nossos estudos. Marcos Serafim, boa noite, meu filho, boa noite, boa noite. E nós pedimos que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe grandemente o seu trabalho do cotidiano, seu ganha-pão, abençoe as pessoas que te cercam, abençoa tudo, tudo, tudo o que você tem conseguido, tem passado, grande bênção. E aí chegando a Gláucia Petliche, boa noite, querida. Não, Gláucia, é que a gente tem que se cuidar um pouquinho, senão fica muito feio, não, linda? Vamos lá, vamos já logo entrando no nosso... Olha, é a lição, são 72 semanas que nós estamos estudando, gente. Eu sei que não é fácil. É muito mais gratificante você pegar uma página fortalecedora, uma página do Emmanuel de autoajuda, entende? Mas nós temos que ter esses conhecimentos. Por quê? Senão, nós não vamos entender, mas não vamos mesmo, as coisas que ocorrem na nossa vida, as coisas que ocorrem com referência às outras pessoas. Essa semana foi, se não tivesse um pouco de conhecimento espírita, eu acho que a gente sucumbe. Se não tiver o amparo de Jesus, a gente sucumbe. Por quê? Porque são muitas aflições. Eu não sei, cada um dos nossa família espiritual aqui que está nos ouvindo, sabe que é assim, não? Muitas aflições. E só a doutrina espírita para dar para você um suporte. E só Jesus, que é o mestre, o modelo e o guia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem jeito. Porque as coisas tristes vão acontecendo e você fica sem chão. Não? E ocorreu um fato aqui em Bitinga muito triste. Uma chuva num córrego aqui chamado Saltinho. Não é um córrego assim grande, não. Um córrego de uns 2 metros de largura, sei lá. Mas a chuva foi intensa e foi passando em cima da ponte. E um menininho de 5 anos, não sei como, não, escapou da mãe e escorregou, caiu, foi para o rio. A mãe se jogou atrás e aquele tumulto. E resultado, desencarnaram. Muito bem. E aí você fala, será que Deus é injusto? Por que isso? Você tem que ter uma explicação lógica para a sua inteligência, para a sua capacidade pensante. Aí você fala, meu Deus, se Deus é soberanamente bom e justo, por que aconteceu? Mas só na doutrina do que a gente foi estudando em tempos passados, que
a gente viu, por exemplo, a programação dos espíritos, vimos lá a pluralidade das existências, o parentesco, vimos bastante coisa com referência a essas colocações, entende? Então, não é. Aí parei, fiz um Pai Nosso, procurei o socorro espiritual, lógico, não? Não adianta. E aí comecei a imaginar. Naturalmente, essa moça da Venezuela veio para Ibitinga achando que aqui é a terra prometida, por causa do bordado, e com o filhinho. E se hospedou num hotel aqui, bem simples, mas se hospedou num hotel, e tinha ido, acho que no mercado, e na volta acontece isso. Agora, as aflições, tem explicação. Ou são colocações desta vida, que ou são resgates necessários de outras vidas. E ela e o menino resolveram, nessa reencarnação, resgatar. Não sabemos. E também não interessa saber, porque tem pessoa que fica, vai saber, que é carta psicográfica, não adianta. Orar e toca o barco, orar. E é por isso que a gente insiste. Não é para a pessoa ser uma pessoa, como que eu digo assim, que fica dependendo. Não, tem que ter o conhecimento para ter algumas explicações, mesmo das nossas vidas. Porque minha mãe, porque meu pai, porque aquele avô, porque aquela avó, tudo tem uma programação. Nós vimos nas lições passadas. Então, depois de orações, achar os corpos, coisas e tal. Então, mas aí você dá desespero, mas se Deus é soberanamente bom e justo, como é que ele deixa acontecer? Aí tem que refletir. As aflições estão aí. A causa delas, agora, nessa reencarnação. As nossas escolhas, o que fizemos que não era de acordo com a nossa programação, ou de outras vidas, e falar, essa reencarnação eu vou resgatar. Porque tudo que semear, haveremos de colher. Não tem para ninguém, não tem saída. Amados, e aí chegando conosco, a Estela, linda, aqui de Jundiaí, a Silene, que tem ido aos domingos. Você viu, Silene, como é que tá bom, os nossos estudos. Oi, minha filha, hoje eu falei com você, é muito bom. Saber do meu neto, saber das coisas, é tão bom. Família, isso daí. Silvia Carline, boa noite, querida. Quanta coisa, né, Silvia? Você me conhece bem, a gente convive de perto. Silvia, não dá para ficar, tem hora, só se encostar em Jesus, Silvia. Não tem jeito. Vamos lá. Estamos lá. A mesma coisa, gente, a mesma coisa. Como acontece um fato desse, acontece outros maravilhosos. Por exemplo, uma criança é colocada no educandário, você sabe quem é a mãe, quem é o pai, quem é a avó, quem é o avô, tá. E segue a caminhada que a gente se propõe, estuda e alfabetizar, e isso, aquilo. Aí você fica sabendo, foi o Sicredi, é uma firma de bancos, não? Foi numa quinta-feira, e eu fui lá no SOS, porque tinha uma apresentação de dança, de manhã. E eu vi a Sicredi, o cara, o gerente da Sicredi. Gente, olha quanta coisa boa também.
levou todos os seus funcionários e levou 300 chocotones. As crianças nunca comeram. Gente, tem criança que nunca comeu um panetone, um chocotone. Então, foi aquela pilha, e cada um pegar o seu e segurar o seu. Que alegria, não? E tem gente boa que faz isso, tem firmas ótimas. Então, é assim. Nós temos alegrias e desconfortos, mas vamos estudar. Então, aqui, nós estamos vendo o livro 2. Eu estou contente porque o professor tem essa mania. Eu marco tudo. Nós estamos na 72ª semana estudando. Nós começamos lá atrás, 1 ano e meio, e está bonitinho, entende? E eu acho que a Ana Paula tem colocado, não sei se essas aulas aqui, ela tem colocado no YouTube, eu vou conversar com ela. Porque a série Amélia Rodrigues, ela coloca tudo. E vamos começar dia 8. Há flores no caminho. Há flores no caminho. Então não pensa coisa triste, Valdeirês. Vamos em frente? Vamos lá? Na questão, o Livro dos Espíritos, é o livro 2, capítulo 7º. É retorno à vida corporal. Nós já vimos retorno à vida espiritual, a nossa volta para lá. Agora é de lá para cá. Vamos lá. Na questão 351. No intervalo, nós vimos bem o seguinte, que no momento da fecundação, que o óvulo é penetrado pelo espermatozoide, o espírito joga o laço fluídico e aí começa se segurando ali e completa na hora do nascimento, a hora do berrinho dele. Então, aqui está, 351. No intervalo entre a concepção e o nascimento, o espírito goza de todas as suas faculdades. Que hora que é essa que está perguntando? Os 9 meses, aquele período que foi fecundado o óvulo. E aí começa o embrião, mas são 9 meses. Então a pergunta é, se nesse intervalo o espírito goza das suas faculdades? Uma boa pergunta. Vamos ouvir o que dizem os espíritos. Mais ou menos de acordo com a época, porque ele não está ainda encarnado, mas vinculado, o laço fluídico. Ele não está ainda tomando conta total do seu corpinho. Desde o instante da concepção, a perturbação começa a assenhorar-se do espírito, advertindo-o de que é chegado o momento de tomar uma nova existência. E essa perturbação vai crescendo, crescendo, até o nascimento. Nesse intervalo de 9 meses, seu estado é pouco próximo ao do espírito encarnado durante o sono do corpo. À medida que o momento do nascimento se aproxima, suas ideias do passado se apagam, assim como a lembrança do passado, da qual não tem mais consciência, como homem, uma vez entrando na nova vida. Mas essa lembrança lhe volta pouco a pouco à memória
no seu estado de espírito. Então, está bem explicadinho. Esse período é meio conturbado e ele não tem consciência, não lembra nem do que está acontecendo e nem do passado. Está aqui, está aqui. É confuso, não? E por isto que, veja bem, há necessidade de muita prece, uma vida mais tranquila, não é? Porque esse espírito jogou o laço, está se fortalecendo, vai perder toda a consciência do que foi, porque hoje você não lembra o que você foi, nem eu. Você pode, de vez em quando, falar, eu acho que eu fui isso, porque do que você gosta de fazer. Você vai trazendo também de outras vidas aquilo que você gosta de fazer. Então, está bem explicado esse período. Nem é lúcido, nem é claro, com meio confuso, não? Na 352. Oi, Kátia, linda. Obrigado, Kátia, obrigado por tudo, viu, amor? Boa noite. Ao nascer, o espírito recobra imediatamente a plenitude de suas faculdades. Quer dizer, acabou de nascer, o médico pega, se não chora, dá tapinha na bunda, chora. Ele tem consciência das suas faculdades? Resposta: não, não. Ela se desenvolve gradualmente com os órgãos. É para ele uma nova existência e é necessário que aprenda a se servir dos seus instrumentos. E ele, então, tem fome, o que ele faz? Ele chora. Está molhadinho, não sei o que lá, tem um desconforto, chora. Alguém acudiu? Ele aprendeu que tem que fazer isso quando eles têm um desconforto. Vocês sabem isso aí. A nossa família espiritual sabe. As ideias lhe tornam, pouco a pouco, como a um homem que sai do sono e se encontra em posição diferente do que tinha na véspera. Então, ainda ele não reflete, ele não decide, ele vai agindo através, por exemplo, dos reflexos, não é? Então, tem fome, chora, ganhou mamar, fica bem, está desconfortável, chora, acorde, fica bem. Até que vai aprendendo a sentar, vai aprendendo a ficar em pezinho, vai falando tchau, aí vai tudo sendo, a família vai condicionando, ele vai aprendendo. É claro isso aqui, é o que todos vivemos, todos vivemos. Então, vamos ver lá. Na 353, a união do espírito e do corpo, não estando completa e definitivamente consumada, senão depois do nascimento, pode-se considerar o feto como tendo uma alma? Uma boa pergunta. Ele jogou o laço fluídico. E a união do corpo e do espírito não está pronta. Mas você pode falar que ele tem alma? É uma alma pronta? É aquele espírito que vinha reencarnar, está ali inteirinho pronto? Resposta: o espírito que deve animar existe, já jogou o laço de alguma forma, fora dele. Ele, não tendo propriamente falando uma alma, pois a encarnação está somente em vias de operar-se, mas está ligado à alma que o deve possuir. Jogou o laço fluídico. Muito bem, estou ligado. Mas está pronto? Não. É isso que fizeram a pergunta para os espíritos. Se
Como que explica isso, então? Esse espírito é uma alma? Ainda não. Ainda não. Pois a encarnação está em vias de operar-se. Agora, quando ele nasce, completou. Aí sim, aí tem a alma, tá? Na 354. Como explicar, olha só, a vida intrauterina? Mas aí vocês têm que pensar comigo assim, olha, Deus é um criador que ainda não temos capacidade intelectiva para conhecer Deus. Na sua infinita bondade, preparou e fez tudo numa precisão absoluta. Absoluta. Entende? Vocês vão vendo pelas explicações aqui dos espíritos, a gente fica, meu Deus, como é que pode? Não? Está explicando muito bem. E como explicar agora a vida dentro do útero esses 9 meses? Porque, veja bem, até dos animais, não é? Tudo tem a hora certa, tem o momento certo, tem o tempo certo, não está nada fora da programação da história de cada um. Isso é dignificante de ver. A gente fica assim. Como explicar a vida intrauterina? Aí os espíritos respondem: é aquela da planta que vegeta. A criança vive a vida animal. O homem possui em si a vida animal e a vida vegetal que ele completa no nascimento. Ele completa com o quê no nascimento? Pela vida espiritual. Quer dizer, está ligado, olha, como que é isso na intrauterina? Mas é por isso que, com todas as letras, não, o Espiritismo é contra o aborto. Por quê? Porque tem toda essa explicação aqui, esse entendimento. Já tem um laço, já tem um espírito determinado para o seu neto, para a sua neta, já tem, ele já vem vindo. Que hora que vai completar? No nascimento. Muito bem. Então, não pode. A mesma coisa, pena de morte. Por quê? Você mata o corpo, mas não mata o espírito. O cara está sofrendo ali, dá uma injeção letal. Se ele fez coisas graves, vai ser censurado pelas sombras, e etc e tal. Então, e nem a eutanásia. O espiritismo não é a favor. Por quê? Ah, mas fulano não morre, não morre, está em estado vegetativo. E daí? Às vezes, um último minuto, ele precisa para o filho chegar e o pai fala, ô filho. E o filho fala, pai, o senhor me perdoa tal coisa? Está perdoado, meu filho. Pronto, o homem morre. Vocês perceberam que várias pessoas acontecem, espera chegar alguém para poder partir, para resolver as histórias. Então, o aborto, eutanásia e pena de morte, fora, porque tem explicações aqui que não é possível, não pode, não pode. Então, entrando conosco, Giane Bonini. Boa noite, princesa, tudo de bom. Vamos lá. Então, por isso que eu falei no começo da nossa prosa de hoje, que tudo você precisa ter um conhecimento para você poder analisar e falar, não, eu vou orar, eu vou pedir para Jesus abençoar, eu vou pedir para os mentores, foi o que eu fiz, acudir essa mãe e esse filho,
Porque o desespero foi atroz dela e da criança, coitadinha, 5 anos, não é? Então, quem é que não quer salvar o filho? Meu Deus! E o que ela passou, e sofrendo, e etc. Então, tem que orar. A oração aumenta a força da pessoa. A oração é o único mecanismo que nós temos para essas colocações. É isso aí. E que Jesus abençoe. E pedir aos mentores, ao espírito protetor dos dois, que o que aconteceu, que acuda agora, porque a vida continua. Amanhã à noite o Douglas vai falar sobre a imortalidade da Joana de Ângeles. Então, a vida continua. E é necessário trabalhar essa parte aí. Vamos em frente. Bom, na 355, existe, como indica, mas vocês percebam comigo também, como é que o Allan Kardec, em 1858, relacionou esse número de perguntas, que isso é a parte da filosofia espírita, e os espíritos, gente, respondiam. Mas não é assim qualquer coisa, e eu quero até falar isso, é importante hoje. De repente, desencarna uma pessoa. Então, toda pessoa... Isso não podia fazer parte da nossa vida, ficar preocupado. Por quê? O que você tinha que fazer de bonito, de bom, de belo, de educado, de amoroso, tem que fazer quando está na matéria. Porque depois é só orar. Ah, mas desencarnou, preciso saber onde está, como é que está. Por que você tem com isso? A caminhada que ele vai fazer é a criatura. Nós temos falado isso amplamente, a cada um segundo suas obras. Não tem. Ninguém vai fazer a caminhada comigo, nem meu marido, nem meu filho, nem ninguém. Eu vou fazer a minha e cada um vai fazer a sua. O que você pode fazer? Orar. E para de ficar querendo carta, para. Deixa a pessoa, deixa esse espírito seguir em frente. Por quê? Muitas vezes, aí é que vem os processos anímicos, pessoas que não são corretas no trajeto da doutrina espírita e ficam inventando, não pode. Um Chico Xavier, um Divaldo Franco é muito difícil, não? Muito difícil. E nunca eu me preocupei com essa parte, querida minha mãe, do meu pai, não. Agora, quando eu vou entrando lá na salinha que está o presépio, eu vejo lá, oi pai, oi mãe, beiza pai, beiza mãe, só isso. Eu te amo, pai, eu te amo, mãe, está aqui. Então, sabe, são coisas que não é bom para a doutrina espírita essa preocupação, entendeu? Não, essa curiosidade. Vai aqui aos livros, vai aqui, que você vai achando as respostas. Ou se vai. Vamos em frente, então. Olha, e aí, eu já falei em outras prosas, que o Kardec tinha grupos mediúnicos em Tours, em Vigny, em vários locais. Ele fazia a mesma pergunta e a resposta que fosse conivente é que ele colocou no Livro dos Espíritos. Então, não é uma obra do Kardec, é uma obra dos Espíritos. Vamos para essa questão. Existe, como indica a ciência, crianças que desde o seio materno não são viáveis. Com que fim isso ocorre? Quer dizer, estão lá, mas não são para progredir, para crescer para lá. Aí vem a resposta. Quando não é viável uma gravidez, isso ocorre com frequência. Deus o permite. Como prova, seja para os pais
ou seja, para o espírito destinado a reencarnar. Ele quer, não consegue. O pai quer, a mãe quer, não consegue, não vai para frente, não vai para frente. São os abortos espontâneos, entende? São essas colocações. Na 356, existem natimortos que não foram destinados à encarnação de um espírito. Então, tem alguma criança que está lá no ventre da mãe, mas não tem um espírito determinado para ele? Ou, sim. Há os que jamais tiveram um espírito designados para os seus corpinhos. Nada deviam realizar por eles. E então, somente pelos pais que essa criança veio. Então, essa criança veio para os pais. Mas para quê? Vem a pergunta. Um ser dessa natureza pode chegar a termo, quer dizer, pode chegar a concluir, a fazer a trajetória de 9 meses e depois? Resposta: sim, algumas vezes, mas não vive. E toda criança que sobrevive ao nascimento necessariamente tem um espírito nele encarnado? Resposta: mas que seria sem o espírito? Não seria um ser humano. Então, tem. Acabou de nascer? Tem. Se vai viver, não sei. Se não viver, prova para o pai, prova para a mãe e prova para a própria criatura, que muitas vezes teve uma reencarnação linda e poderia continuar, mas fez uma coisa que não devia, deu fim na vida, bebeu demais, comeu demais, então não merece ter outra reencarnação. É tudo programado. E a gente fica até preocupado, não fica? A última questão da noite. Quais são para os espíritos, olha só, as consequências do aborto? Que espírito seria? Porque fecundou, jogou o laço fluídico. Ele está esperando os 9 meses para... Cheguei, não? E aborta. A mãe, o pai, aborta. O que acontece? Quais são para ele as consequências disso? Resposta: é uma existência nula a recomeçar. Saiu dessa? Aí tem mais uma colocação. Muitos espíritos, quando isso ocorre, gente, ficam numa revolta e prejudica o pai e a mãe. Tornam-se até obsessores. Nunca mais a mãe tem saúde, tarará, o casamento acaba, é tudo isso daí. Quando é espontâneo, é uma prova para o pai, para a mãe e para o próprio espírito. Mas se é um aborto provocado, ai, ai, ai. Tem que resgatar depois disso daí, entendeu? Paramos aqui porque o assunto é esse e não é fácil. Nós vamos ver depois as faculdades morais, intelectuais, a influência do organismo. Nós vamos ver por que tem idiotismo e loucura. E por que agora? Eu fico questionando. Fui para ler um livro do Divaldo. Não, é um livro que fala sobre o autismo. Nunca teve tanta criança com tanto problema mental. Mas eu já vi uma conversa do Divaldo Pereira Franco, que isso está acontecendo é da ausência do amor do pai e da mãe pela criança. E é verdade. E eu, às vezes, me culpo. Eu não criei meus filhos. Quem criou foi minha mãe. Eu precisava estudar. Eu precisava prestar concurso. Eu precisava dar 44 aulas e etc.
Então, ah, aí ocorre o seguinte, quando não tem o carinho na infância, na primeira infância principalmente, pode se tornar uma criatura que não aprende, déficit de atenção, autista. Nós estamos com 25 no educandário, hoje é uma psicopedagoga. Mas por quê? É criado pela avó, o pai está preso, é tudo isso daí. Então, a família é extremamente importante na educação dos filhos, não no sentido só de educar, mas no sentido também de crescer com saúde intelectual e mental. Dar amor. Por isso que no seio, no educandário não tem castigo, não tem. A única coisa, quando faz muita feiura, fica em casa. Se ele gostou de ficar em casa, é uma coisa. Aí precisa tomar cuidado, não? Porque fica em casa, fica no celular o dia inteiro, tarará. Então, tudo passar pela psicóloga, o que está acontecendo, é difícil, é difícil. E você pouco consegue conversar com os pais, porque são ocupadíssimos. Se você chamar um pai, ele fala assim, eu posso ir, mas a senhora paga o dia, meu? É desse jeito. Porque o que ele trabalha é para comer. Eu estou conversando com vocês da realidade que a gente vive. Mas Jesus disse, ninguém carrega uma cruz mais pesada do que você pode carregar. Então, vai arrumando aí os mecanismos para poder dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. E quem tem sobrinho para ajudar a educar, quem tem netos, não? Os meus bisnetos moram fora, como os netos moram fora. Então, eu não tive não tive essa oportunidade. E aí, esse seria o tempo que tem que ter. Mas quem tem, está aí próximo, vai cuidando com amor. Não é Silvia? A Silvia já tem, bonitinho. Vamos para o nosso evangelho, esse livro Amor. Estamos no capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. E nós vimos na semana passada a afabilidade e a doçura. Muitas pessoas não têm essa característica, mas tem que ser mais ou menos educado. Numa casa, tá, hoje eu vi a Maíse, lá de Brasília, ela chegou em casa, ela é evidente, é uma senhora bem de idade, ela chegou em casa, depois de uma palestra, e tinha um espírito na sala, mas não era um espírito bonito. Ah, aí é que é duro, hein? E o espírito falou, eu vim aqui, estão mandando eu ir embora, mas eu não vou. Oh, meu irmão, não se preocupe, pode ficar. Mas o que dá, o que te agrada, o que desagrada? Não, eu quero ficar num lugar que eu sou amado. Ela falou, não, eu te amo. Só explicou para ele, porque ela é evidente, conversou com ele. Quando ela falou assim, sabe, você precisa seguir Jesus. Quando ela disse isso, ele já foi embora. Entende? Você vê como que essa colocação que estamos sempre fazendo de Jesus é de suma importância. Entende? Com o Chico Xavier aconteceu, já falei em alguma prosa. Chico Xavier estava aborrecido com alguma coisa e apareceu na frente dele um espírito, eu vou dizer assim, bufão, feio, todo horroroso, vermelho e até com um tridente na mão. E o espírito, o Chico falou, meu Deus, o Chico tinha evidência. Aí ele falou assim, o espírito falou para ele, você me chamou? Ai, ele ia falar que não.
Aí o Emmanuel falou, fala que sim. Sim, meu irmão, eu te chamei porque eu estou com uns problemas e eu queria que você desse uma opinião. Eu não estou para prosa. Se é para isso, vou embora. Foi embora. Se o Chico fala, eu não te chamei, ia piorar. Então, as coisas que nós vamos conversando aqui, é importante saber. Então, numa casa, num lar, não pode xingar, não pode gritar. Aqui quem manda sou eu, cala a boca. Não faça isso. Você só atrai imperfeições. Olha, chegando conosco a Sandra Fiore, e ela está segunda-feira conosco, se Deus quiser. Sandra, boa noite, meu amor, boa noite, amada. Então, hoje, no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Nós vamos ver, olha, uma página curtinha de um espírito amigo em Árvore, 1862. Aí, só tem 2 falas desse espírito no Evangelho. Esse espírito amigo, gente, é Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, responsável por toda essa obra psicológica dele. Olha só, a Sandra está falando. A família é a primeira escola de almas. E é, amor, e é. Aí, sabe, Sandra, eu falo do educandário. Eu falo que o educandário é o segundo, viu, amor? A gente vai tocando, né, Sandra? Então, vamos ver lá essa parte que fala sobre a paciência. Pensa comigo na palavra paciência. Será que nós temos paciência com as colocações da vida? Paciência, quando toca a campainha, você sai lá, é uma mulher pedindo remédio. Toca lá, é uma mulher pedindo uma comida. Aí, você conversa, tem uma prosa agradável, de repente, o seu marido tem uma conversa diferente. E a paciência, onde fica? Mas a mulher foi fazer a comida, não fez uma coisa agradável. Mas ligou lá a rádio alto. Onde está a paciência? Onde? Onde arrumá-la? É muito importante. E no trabalho? Piorou. Porque você não tem 2 pessoas que pensam igual você. Principalmente quando você é espírita. Não é que tudo pode, tudo tem que contornar. Não adianta ir ferro e fogo, que não é mais por aí. Já foi, já acabou. Então vamos ver o que a Joana de Ângeles, com o nome de um espírito amigo, fala sobre a paciência. Vamos lá. Olha, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, mas bem dizei, ao contrário, o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor nesse mundo, para a glória no céu. Aí é que começa. Como é que faz? Como aconteceu há 17 anos na minha casa, marido com câncer, tira o estômago. E agora? Vai brigar? Vai chorar? Não. Vamos ter paciência. E o consolo de Jesus pedindo, usando a lei da atração que vocês sabem, e pedindo, Jesus, cura o meu marido. Ele pode. Ele disse, pedi e obtereis, batei, a porta vai se abrir, busca e acharás. Não tem, gente. Por isso que nós temos que estar atrelados à doutrina. Mas não tem importância quem é católico, quem é evangélico, não. Só basta pedir, só isso. E pedir todo mundo sabe. Agora,
precisa ter um pouco de merecimento, vai saber a trajetória que cada um fez, como é que é. Então, ó, ela começa assim, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A dor educa. Você passa a pensar diferente. Você passa a dar tempo ao tempo, sem ter tanta pressa. Gente, uma semente lançada no chão, ela está lá, ela com o tempo estufa, ela rebenta, ela brota, e aí só, escuta, foi fácil? Não. Então, tem que dar tempo ao tempo. Para os nossos filhos progredirem, para os nossos netos também. De repente, se quer que um filho, um neto, não sei o quê, seja, olha, presta concurso, tem que passar, presta concurso, tem que passar. Você não vai, a criatura fica desfacelada, não contente com a vida, vai buscar companhias inadequadas, quando faltou da nossa parte. Calma, dá tempo ao tempo. Vai chegar a hora que vai dar certo. Porque vai. O que tem que fazer é cultivar a paciência, cultivar essa esperança que vai dar certo tudo. Não queira tudo de uma hora para outra. Veja bem, não é fácil. Ninguém consegue nada de uma hora para outra. E não podemos exigir. Mas pode ir conversando sobre isso. Conversando. Mas delicadamente. Não é? Você tem que prestar concurso. Você tem que passar no exame da ordem. Não. A caminhada, quem está fazendo é ele, é ela. Que mania, não? Às vezes eu também fico brava comigo mesmo, porque eu tenho esse tipo de cobrança. Não só com a família, os de fora, os que estão lá. Ah, não vai. Faz o educandário, depois vai para a ETEC, depois... Mas calma, cada um no seu momento. Vamos lá. E aí, está assim. Isso com referência às coisas, mas com referência à saúde, né? A dor chega, para todo mundo a dor chega, todo mundo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, tem que ter resignação. Vocês calcularam a dor de Maria de Nazaré, aos pés da cruz, vendo o seu filho maravilhoso, passando por aquilo? Fazer o quê? O que ela fez? Nada. Ficou ali perto, curtiu, de uma forma perene, bonita, e etc. Não? Então, vamos lá. E aí, ela diz o seguinte, a Joana de Ângeles: sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Mas veja bem, não é pensar que você dá 1 litro de óleo, dá uma cesta básica, dá R$10 aqui, está fazendo uma grande caridade. Está aqui, olha aqui. A paciência é uma grande caridade e deveis praticar. Bom, veja bem, se estamos em casa e as pessoas mais velhas como nós somos repetitivos, não? Repete. Tem que ter a paciência para ouvir o outro. Já contou 5 vezes, que conta 6ª, 7ª, 8ª, não interessa. Tem que ter paciência,
tolerância, resignação, educação e dar amor para esse velho, para essa velha. É isso, meus amores. Eu que tive a felicidade de conviver com os meus pais até nos finalmente, não teve problema. Ouvia. O papai repetia as histórias de banda da época dele. Tudo bem, tudo bem. Então, olha, e a paciência com criança. Meu Deus, que horror! Uma criança vai marcada para a escola, para o educandário, e eu já aciono o conselho tutelar para ir lá, o que aconteceu, quem vai matar. Então, a paciência é algo que está longe do pessoal de hoje, como o pessoal está longe de Jesus. Entende? E é por isso que temos que focar o livro dos Espíritos, focar o Evangelho, focar a mensagem, isso daí. E falar em bom tom isso daí. Sede pacientes. A paciência é também uma caridade. E deveis praticar a caridade ensinada pelo Cristo, enviado por Deus. Jesus, enviado por ele. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. É a mais fácil. Então, tchau, vira as costas. Você não tem compromisso nenhum, você não tem nada. É a mais fácil das caridades. Mas há um bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, fora a paciência, a de perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Está aí. Lendo o livro dos Espíritos, está aí. Ninguém está não tem acaso, ninguém está... Está todo mundo no lugar certo, com a pessoa certa, tudo. Tudo programado. Se tem alguém que te magoou e você judiou no passado, está aqui junto, dando trabalho para você. Então, é por isso que está pedindo a caridade de dar óleo, dar comida, é fácil. Mas essa caridade aqui de perdoar quem está dentro da nossa casa, pisando no nosso pé, contrariando, é difícil. Parece que você não ama mais, mas não. Tem que entrar aí o amor ágape, o amor incondicional. Ele não me ama, meu filho não me ama, o problema é dele, você ama. Você tem paciência, você vai conseguir com isso. Mas se for nos trancos e barrancos, tarará, não vai. Por quê? Debanda. Vai, sai, debanda. Então, aqui, ela está falando, sede pacientes, sede. E aí, vai citar, a perdoar é uma grande caridade. É uma grande. E para perdoar, tem que ter a paciência. Oi, Centro Espírita Amor e Caridade Jaú. Boa noite, meus amores, boa noite. Vamos lá. E aí, nós vamos verificar, quem já leu ou conhece, Joana de Cusa, que teve várias reencarnações, e a última é Joana de Ângeles, ela estava com Jesus, Joana de Cusa, e aí o marido era um romano, etc. e tal, e ela tornou-se cristã. E ela pediu conselho para Jesus, assim, olha, mestre, eu gostaria de segui-lo, não? E deixar o meu esposo, porque não temos a mesma ideia, não? Não pode. Jesus, não. Faz a sua parte. Tem paciência. Um dia ele muda. Aí ela foi embora para Roma.
ela esteve na crucificação de Jesus, era cristã, e teve um filho, o marido ficou pobre, ela passou por todas essas provações. E aí, ela foi pega num culto cristão e colocada para ser queimada viva, ela e o filho. E aí o filho gritava: mãe, abjura, está no livro Boa Nova, do irmão X. Abjura, mãe, para de falar que é cristão, para, esse homem já morreu, você está atrás disso, para. Não posso, meu filho, não posso, não posso. Enquanto estava nesse diálogo, aí o Romano veio, pôs o fogo, e aí o Romano ainda falou: escuta, esse Jesus ensinou você a morrer queimada aí, coisa e tal, só? Não, ele me ensinou a te amar e te perdoar. Está aqui. E ela diz o conto que foi automaticamente, antes de sofrer toda aquela angústia do que estava passando, foi elevado o espírito dela. Acabou. Então, Joana de Cusa passou por isso. Passou. E ela teve paciência. A mesma coisa Abigail, a que era noiva do grande Saulo de Tarso, que viu o irmão morrendo lapidado pelo mando do Saulo. Paciência. E vai terminar os dias, vai ficar doente, desencarna, e ela vai continuar auxiliando o Paulo, que era o Saulo. Paciência. Ah, dona Valdenise, é duro. É duro, mas não é impossível. Não é impossível. Senão, ninguém estaria suportando as coisas, amores. Não é impossível, não? A vida é difícil, diz a Joana. Ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinete, que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos. É claro, nós temos obrigações, deveres a cumprir. Ninguém vai saindo, abandonando a casa, o lar, o trabalho. Não, não. Olha, nós temos que considerar os deveres que nos são impostos, as consolações, as compensações que temos por outro lado. Claro que temos. Joana de Cusa não teve várias reencarnações? Hoje é mentora de Divaldo? Não teve. A Abigail não terminou os seus dias e aí depois que Paulo desencarna, Paulo, está no livro Paulo e Estevão, você vai ver os 3 juntos. Então é tudo assim maravilhoso de ouvir e de ler. Mas quando você fica muito longe, você não admite. Você não vai ter paciência com nada. Ai, se alguém tirar alguma coisa do lugar, quem tirou daqui? Nós somos isso, não para. Nós temos que mudar, nós temos que mudar. E nós vamos ver que as bênçãos durante a nossa caminhada são maiores do que as dores. E não são? Pensa comigo, nossa família espiritual. As dores, as bênçãos são maiores que as dores. Claro, veja bem, desencarnou meu pai, minha mãe, amados, nossa, mais 4 filhos, mais 5 netos, mais 2 bisnetos. Vocês estão vendo? É assim, tem que pensar na lógica. O fardo parece menos pesado quando se olha do alto do que quando se curva e põe a fronte no chão. Claro, se você ficar, Deus, eu não aguento mais, esse homem fala demais, porque esse aqui me abandonou, porque aqui... Você não pode, acabou essa fase. Acabou. Vamos nos recompor. Eu tenho o essencial para a nossa vida. Quem é o essencial? Jesus. Para de procurar. Para.
Saiu o último livro de Divaldo, 2024, O Essencial, da Amélia Rodrigues. É ele, o caminho, a verdade, a vida. Falou, eu sou a videira, vós sois os galhos da videira. Mas que galho mirrado é esse que não tem paciência, não tem tolerância, não tem resignação? Quer o quê? Quer tudo pronto, não quer passar por nada? Você vê, eu sou a luz do mundo. E você quer ser o quê? Treva absoluta? Para! Seja igual o vagalumezinho, uma luzica de nada iluminando a cabeça dos outros. É disso que nós precisamos. Nós não podemos ficar só, ai meu Deus, só comigo. Gente, se fosse assim, é tão bom conversar e eu fico muito longa, não pode. O Educandário Joana de Ângeles, nós começamos há 33 anos com uma classe, uma. Hoje tem 12 salas, 300 crianças. Mas escuta, tem que ter paciência que tudo vai acontecendo no seu tempo. É lindo de ver isso daí. É lindo de ver. E vai ficar. E o ano que vem, vamos por mais, não? Aí ela termina assim, a Joana de Ângeles. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Mas acontece o seguinte, gente. A gente tem falado tanto disso. Outro dia eu vi uma mensagem assim. Ah, e há uma necessidade urgente de Jesus voltar. Ele já voltou aí, junto no Consolador, que é o Espiritismo. Mas voltar para quê? Para ver essa humanidade que não está seguindo os seus ensinamentos? A troco do quê? Pensa comigo. Será que nós estamos seguindo o que Jesus pregou? Por exemplo, da paciência, da tolerância, fazer o bom caminho. Escuta aqui, se eu vou ter que dar conta da minha vida, eu tenho medo. Ninguém vai poder me ajudar. Eu tenho medo das atitudes. Não tem para ninguém. É necessário entender isso. Coragem. Amigos, o Cristo é o vosso modelo. Interessante que em todas as religiões falam dele. Mas segue? Não. Ele fala, vem, você vai? Não. Você vai para beber, você vai para comer, você vai para jogar, você vai para dormir com um homem, outro homem. Gente do céu, ficamos na materialidade. Temos que sair disso. Jesus sofreu mais do que qualquer um de todos que estão aqui na nossa família espiritual. E não tinha nada que censurar dele. Ele só era amor. Ele veio pregar o amor. Ao passo que vós tendes vossos passados a expiar e vos fortalecer para o futuro. Claro, nós somos espíritos imperfeitos. Estamos a caminho e na busca da perfeição. É difícil? Está tudo aqui. Vamos seguir? Vamos, mas quando? Eu dou risada, sabe por quê? Porque, sabe, quando eu tiver tal coisa, eu vou estudar mais. Eu vou ler. Não, e vai para a televisão, e vai para aqui, vai para o celular. Não tem nada. Foca! Vamos focar, Jesus. A Sandra vem segunda-feira, vai falar por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Já sei a resposta. Por quê? Porque nós temos que estudar, nós temos que ler, aplicar e tentar seguir os ensinamentos do Cristo. E ela termina assim. E Jesus sofreu mais do que qualquer de vós, e não tinha nada a censurar. Ao passo que vós tendes o vosso passado a espiar e fortalecer o futuro, porque é cada um segundo suas obras. Porque tudo que você semear, você vai colher. Ninguém vai ficar isento de nada. Sede, pois, pacientes. Sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Sede cristãos. É o que nós estamos pedindo.
É que o Espiritismo vem pedindo, vem pedindo. Nós não temos mais que perder tempo e ficar postergando, entende? Postergando, vou deixar para depois eu vou, depois eu faço, depois eu leio. Não! Sai da sua casa, sai da sua cadeira, vai fazer alguma coisa cristã de auxílio às pessoas. E no celular, você coloca bem grande, paciência. Aqui já tem faz tempo, não tem nenhuma feiura, tá bom? Não tem. Segunda-feira, quando eu ia saindo, olha, pequeníssima coisa que eu quero falar, embora o tempo já tenha passado. E eu ia para o centro e eu falei para o meu marido, a menina que vai ficar aqui com você, você pede para ela picar uma manga, uma tampinha da manga e uma fatia de mamão para o seu lanche das 10 horas, que se eu demorar, já está feito. Olha a resposta. Mas como? Você não quer fazer mais meu lanche? Você não gosta mais de mim? Oh, rapaz, mas escuta, eu precisei agradar esse homem para depois sair 9 não sei o quê, sair correndo do centro. Chega aqui, arranca os anéis, entende? Tem que ter paciência. Senão não vou ter paciência com você também. Tá bom? Oi, Deise, lá de Angra dos Reis, meu amor, boa noite. Gianine Colione, boa noite, querida, boa noite. Gente, quanta coisa linda, quanta coisa. Para nós, paciência é a fala da noite. Vamos orar, tá bom? Com muita fé, com muito amor, com muita alegria, por tudo que conversamos, vimos e ouvimos. E vamos orar. Agora pense em você, Deus, soberanamente bom e justo. Jesus, a luz do mundo. O mestre, o médico, meu Deus, o médico. Benfeitores espirituais amados, mas obrigado por tudo que nos tem concedido. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela família que formamos. Obrigado, muito obrigado pelo nosso ganha-pão. Obrigado pelo nosso caminhar. Obrigado também por essa família espiritual linda que formamos fora dos centros espíritas, dos templos cristãos, através da nossa prosa amorosa. Obrigado por todos que estão conosco, porque uma sementinha vai brotar da prosa sobre a paciência. Obrigado. Mas agora, Jesus, com muito amor, nós pedimos, abençoai a todos. Pense em você, que a saúde se faça no físico, no perispírito e no espírito. Abençoai os nossos familiares tão necessitados de entendimento espiritual. Abençoai. Abençoai grandemente também o nosso trabalho. Ilumina a nossa casa. Que nós possamos colocar em nossa mente a paciência como um norte para nossas atitudes. Paciência para com tudo, meu Pai. Paciência. Enquanto oramos, peça. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas dai-nos o pão da alma. Não nos deixeis cair nas malhas da materialidade, da vaidade, do orgulho, do egoísmo. Não nos deixeis, Pai. Livrai-nos desses males, porque o Senhor pode. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. E unidos podemos dizer: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Fiquem com Deus. Que em nossas palavras possam encontrar isso. Paciência. Paciência. Meu carinho, meu tudo. Fiquem com Deus. Linda noite com Jesus.